Olá, meu nome é Evelyn Sacramento e você está no canal da TAG Experiências Literárias. E na resenha de hoje vamos conversar sobre o livro Sula, da autora norte-americana Toni Morrison. Ele foi lançado originalmente em 1973. Ele é o segundo livro de Toni Morrison. Ele veio logo depois, alguns anos depois, de O Olho Mais Azul. Então, Sula é desses livros que nos colocam à deriva, né? A gente vai aos poucos, conhecendo seus personagens, conhecendo suas narrativas e conhecendo a complexidade dessas pessoas que permeiam o livro. Acredito que essa narrativa é aquela que você vai abrindo as camadas e aí vai descobrindo um pouco mais sobre cada um, sobre o território, a princípio, e sobre cada um. O livro aborda a amizade de Sula e sua amiga Nell. Elas se conhecem ainda criança e aí passa muitos anos de se afastadas e depois acontece o reencontro. A história é contada em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai conhecendo sobre o território onde a história está sendo contada, fazendo a genealogia e sobre o encontro de Nell com Sula. E a segunda parte é o retorno de Sula para o bairro, que é marcado por esse reencontro, e aí depois a gente vai entender como essas idas, como essa amizade vai se estabelecer enquanto elas são adultas, né? Então, existem esses dois caminhos que o livro vai trilhar. A história de Sula começa a partir da destruição, reconfiguração que o bairro do Fundão, que é um bairro localizado na cidade fictícia de Medallion, que é uma cidade localizada no estado de Ohio. Aí a autora vai nos abrindo esse lugar, né? Que foi a partir de uma doação de um senhor de escravos para um escravizado, que aí quando ele consegue executar as tarefas difíceis, né, que esse senhor pediu, enfim, ganha esse terreno. Então ele coloca ali, né, então a autora, naquele momento ali, ela já está nos apresentando esse território do Fundão, né? Que aí, a partir dali, né, as pessoas vão começar a ocupar aquele território para construírem suas vidas. E aí que a gente vai conhecer quem são essas famílias, né? Então, essas famílias são Ellen White, Eva, Hannah, Sula, Nell. Então, essas famílias, né, essas mulheres, estão inseridas naquele ambiente. São as moradoras desse lugar, são moradoras do bairro do Fundão. E aí a história passa para outra camada, que é quando a gente vai entender a genealogia das meninas, né? A genealogia dessas amigas. A história começa primeiro com a Elaine, a mãe de Eva, que é uma senhora muito conservadora, extremamente rígida, tem uma mãe prostituta e foi criada por uma avó também rígida, também conservadora, que fez essa criação justamente para que a filha não trilhasse os caminhos da mãe. E ela se casa com um homem que é ausente, que ele nem aparece na história. Desse casamento nasce Nell, que é essa menina também, que é criada nesse ambiente de rigidez, que embora ela ainda criança, ela tem desejos de aventura, desejos de liberdade, que são diferentes daquilo que a mãe escolheu para ela. E que são diferentes daquilo que ela vai trilhar enquanto adulta. E aí depois, né, depois de conhecer esse núcleo, a gente vai conhecer a família de Sula, que a princípio, da senhora Eva, que é uma mulher que não tem uma perna, que mora numa casa grande, que ela é inquilina de uma casa, que acolhe pessoas, né, acolhe bêbados, acolhe crianças, diferentes pessoas, que moram todas juntas nessa casa grande que vai crescendo ao longo dos anos. E Eva tem 2 filhos, e um desses filhos é Hannah, que é a mãe de Sula. E Hannah, né, é essa mulher também livre, que após ficar viúva foi morar com Eva dentro dessa casa, e ela começa a gerir essa casa, né, começa a ser a empregada dessa casa. Então, e esse ambiente é um ambiente de confusão, ambiente de jogos, extremamente desorganizado. Então, nessa fase de ausências, né, dessas 2 meninas, por um lado, essa rigidez, né, que não consegue enxergar a subjetividade da criança, e pelo outro lado, esse lugar tão desorganizado, tão frouxo, tão confuso e tão louco,
que essas meninas, Sula e Nel, se encontram e começam a construir os laços de amizade, né? Elas se encontram justamente, começam a se apoiar justamente por causa dessas ausências que ela encontra dentro de casa. Então ela vê uma a outra como parceiras e amigas, né? Como irmãs. Aí começa a surgir dali uma amizade que vai permear o livro. Então é nesse território tão complexo, nesse território de ausências, nesse território de uma relação complexa e intensa com as mães, que por um lado, né, não consegue enxergar a subjetividade da filha e coloca isso com base na rigidez, e do outro, a gente encontra esse território desorganizado, confuso e completamente solto, que essas meninas se encontram e começam a se apoiar. E a gente vai percebendo nesses dois contextos da história, Nel e Sula são aqueles opostos que vão se unir, né? Que vão se conectar. Crescem sendo essas crianças, essas meninas, que são opostas, mas que se conectam a partir de suas diferenças. E aí, se temos Nel, né? Essa criança que é criada numa casa rígida, uma casa organizada, uma casa limpa, ela olha para a casa de Sula como esse ambiente de liberdade. E aí, como também Sula, né, que vem desse ambiente de extrema confusão, ela olha para a casa de Nel como esse ambiente de organização. Ela gosta de sentar no sofá, gosta desse espaço de segurança que a casa transmite. Embora a vida das meninas vão levá-las a caminhos completamente distintos daquilo que elas acreditavam na juventude. É nesse contexto, né, de diferenças de cada lar, que as meninas vão criar seus laços, vão criar suas formas de ver o mundo, e fundamentando isso na amizade. E aí tem um episódio no livro que faz com que essa amizade se consolide ainda mais, que é a morte de Chicken Little, que é aquele momento em que a união delas, a relação delas se funda ainda mais. Elas vão se unir dali através do silêncio, né? Para se proteger, elas se calam. E aí, por mais que seja controverso, que seja irresponsável, é a forma como elas escolheram para lidar com aquela situação que é extremamente perigosa, extremamente complexa. Porque a gente lê e meio que se choca com aquilo, com aquele silêncio. Mas é a forma como elas lidaram com aquilo. A forma como duas crianças, né, lidaram com a morte de outra criança. Naquele momento, sela uma amizade, sela um segredo entre elas, que não poderia ser contado, que não poderia ser compartilhado com mais ninguém. Anos depois desse episódio, Nel se casa e, de certa forma, esse casamento faz com que o vínculo dessas duas meninas se quebre. E aí, algo ali naquela amizade acaba se ruindo. E aí a autora, né, coloca como se o casamento fosse o último dia que elas se viram, né? Nel está na festa e vê Sula indo embora. E ali começa esse distanciamento. E aí o livro vai para a parte 2, que é o retorno de Sula para o bairro do Fundão. E aí é interessante que quando Sula retorna para o bairro, está tendo uma peste e que os pássaros estão morrendo. Então o retorno dela coincide com essa morte de pássaros pela rua. E aí tem uma cena que ela vai andando e vai encontrando no caminho pássaros mortos no chão. Isso é interessante porque depois, né, a cidade, né, vai se voltar contra a Sula e aí vai associar esse episódio com a sua presença maligna, quase maligna, né? Alguns dias depois, Sula vai procurar a Nel para enfim, esse reencontro depois de 10 anos, né? E nessa conversa, embora elas pensem, né, que o diálogo, elas conseguem levar o diálogo como se ele nunca tivesse sido interrompido durante esse tempo todo, mas a forma como elas pensam, como elas se projetam enquanto mulheres, é muito diferente, né? Então, realmente existe aquela fissura. Enquanto Sula estava viajando, morando em outras cidades, morando em outros estados, Nel se casou, teve 2 filhos, nunca trabalhou, vivia naquele ambiente extremamente tradicional de uma mulher casada, né? Casada e religiosa. E aí, quando elas se encontram, essas fissuras vão ficando à mostra. E isso se intensifica ainda mais quando Sula
acaba ficando, né? Acaba tendo um relacionamento com o marido de Nell. E isso aí vai criar um fosso, não só na relação das amigas, como também na relação do marido, que sai de casa e deixa Nell com 2 filhos ainda criança. É interessante também porque sempre que acontece um rompimento do relacionamento, a mãe fica com os filhos, né? E aí é uma história que é contada a partir da perspectiva da genealogia de mulheres. As mulheres são essas que constroem esse cenário, né? Constroem essa narrativa, constroem esse livro. Quando acontece essa traição, e aí elas ficam mais 3 anos sem se falar, Sula é essa mulher que vai ser odiada no bairro inteiro, as pessoas vão detestar ela. E aí é interessante porque as pessoas vão detestar ela. Vão detestar porque não gostam da liberdade que ela é. Homens e mulheres não vão aceitar a forma como ela leva a vida, e ali eles vão começar a expulsar ela do bairro de modo simbólico, né? E aí a morte dela se configura como essa expulsão. A morte dela também se configura como a finalização do bairro, né? Com a destruição do bairro. E aí o bairro chega no inverno, o bairro vai ruindo. Então, 3 anos depois, Sula está doente, e aí Nell vai procurar ela para elas conversarem, e aí ela ajuda Sula. Só que nessa conversa, que poderia ser uma conversa de reconciliação, muito pelo contrário, né? A dor ali estava presente. Aí Nell pergunta a Sula por que ela ficou com o marido dela, que ela ousou trair a amiga dessa forma. E aí Sula fica sem o que dizer, e aí Nell pergunta: se você não amava ele, você não me amava? Você não me amava a ponto de considerar a minha felicidade? Elas não conseguem se reconciliar. Nell vai embora, deixa Sula sozinha em cima da cama. E ali, e pouco tempo depois, Sula morre, né? Mas eu achei a forma como ela lida, né? Com relação da amizade e com relação ao amor, vai nos colocando também a pensar sobre outros questionamentos sobre o amor que vão estar ao longo do livro. Então o amor, ou sobre a incapacidade de amar, incapacidade de se relacionar de forma amorosa, tanto da perspectiva familiar quanto da perspectiva romântica, é algo que vai estar sempre presente no livro. Então eu quero destacar aqui alguns momentos que para mim foram bem cruciais. Uma das passagens mais fortes que fala bem sobre o amor, quando Hannah pergunta a Eva se ela nunca amou. E aí que ela questiona: você nunca brincou comigo, você nunca disse, digamos assim, você nunca disse te amo. Mas aí Eva vai explicar, por A mais B, que o fato dela ter alimentado os filhos dar segurança, isso é uma demonstração de amor. E aí ela fala, assim, algo que eu achei muito forte, né? Que ela é questionada, a mãe é questionada sobre o fato de nunca ter brincado com os filhos. Aí ela fala assim, Eva fala, né? Brincar? Ninguém brincava em 1895. Você acha que sempre foi tranquilo assim, porque foi tranquilo para você? 1895 foi de matar, menina. As coisas iam de mal a pior. Os pretos morriam que nem mosca. Está arrogante você, hein? Eu achei isso aqui de uma sabedoria tão profunda de Toni Morrison, justamente porque o fato dela não dizer o que era amor, não dizer em palavras o que era amor, não significa que ela não sentisse amor, não significa que ela não amasse os filhos. O fato dela criar, né, dar segurança, dar alimento, dar casa e permitir que eles estivessem vivos hoje, significa que ela amava aquelas crianças. Aí mais pra frente Ana pergunta: mas você matou Plum? Aí a mãe vai entrar nesse lugar um pouco de loucura, justamente porque ela estava vendo o filho entrando no caminho que ela não escolheu. A imagem que ela tinha do filho naquele momento era muito aquém da imagem que ela tinha do bebê que ela cuidou, do bebê que tinha prisão de ventre, que ela fez com que o bebê sobrevivesse. O fato de Plum estar se deteriorando após a guerra era forte demais para ela visualizar aquilo, para ela viver aquilo. Então ela mata Plum para resguardar essa imagem de criança que ela queria ter.
E é interessante também o fato de Hannah fazer essa pergunta, justamente porque em uma determinada conversa com as amigas, conversando sobre a criação, aí ela fala que ama Sula, mas que não gostava dela. E aquilo ali Sula ouviu e tocou nela de uma forma que fez com que ela visse a mãe pegando fogo, né? O vestido da mãe pegando fogo, a mãe morrendo, e ela olhasse aquilo ali e não sentisse nada, e não agisse para ajudar a mãe. E nessa mesma família, né? Quando Hannah está pegando fogo, o vestido está incendiando, as pessoas estão querendo ajudar, Eva vê aquilo e se joga de uma janela para salvar a filha. Então, o amor que Toni Morrison traz é essa complexidade das relações, né? É essa complexidade que esses personagens aqui estão inseridos. Esses diálogos, né? Essa forma de viver e experienciar o amor de forma extremamente controversa. Eu lembro do texto Vivendo de Amor, de Bell Hooks, quando ela vai pensando, ela vai fabulando sobre a experiência de amar. Então, Sula, de Toni Morrison, é esse livro que está fundamentado na estranheza, no controverso, na intensidade, complexidade das relações, né? Mulheres que praticam essa maternidade da forma tão diferente daquilo que a gente espera que seja a maternidade, que praticam o amor da forma tão intensa, né? Tão longe daquilo que a gente imagina que seja o amor, que faz que a gente entre em suas histórias e reflita sobre elas, né? E as questione e seja instigado por elas. E isso é uma característica da escrita de Toni, que faz com que a gente se aproxime de suas narrativas e veja outros lados, outras questões a partir dela. Sula nos coloca nesse lugar de vertigem mesmo. Coloca os personagens, as personagens, no seu limite da vivência, no seu limite das relações. E é profundo, né? É intenso. Então é isso, essa é a resenha. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los em breve. Até mais.